Oi, Amora, tudo bem com você? Bom, eu sou a Luciene Fachinelli e hoje eu vou trazer o quarto capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é a história do Manauí, e conta a história de como fazer o teu parceiro entender você. Muitas mulheres, às vezes, dizem que os homens não as compreendem. Então, este capítulo do Manauí vai trazer justamente como é que a gente pode comunicar por um homem como é que é a nossa natureza. Então, eu vou contar a história e depois a gente fala sobre o assunto. Bom, a história do Manauí é a seguinte: existia um rapaz que cortejava duas irmãs gêmeas. Ele queria casar com elas, aí o pai delas disse: bom, você só vai poder casar com as minhas filhas quando você souber o nome delas. Quando você adivinhar o nome delas, aí você vai ter a mão das duas. Aí o Manauí toda vez tentava um jogo de adivinhação, aí o pai e ela falava: errou, e o Manauí voltava para a choupana dele. Até que um dia, depois de muito tentar, ele voltou de novo à casa das meninas, e aí ele levou dessa vez o cachorrinho dele. Aí o cachorrinho mordeu as meninas, fazia gracinha, as meninas sorriam com os olhos pro cachorrinho, porque achou o cachorrinho muito feliz e simpático. E aí o cachorrinho ficou com o Manauí ali, só que mais uma vez o Manauí não conseguiu descobrir o nome das moças e voltou para a choupana dele. Só que aí o cachorrinho pensou: bom, eu vou ajudar o meu dono. Aí ele voltou para a choupana das meninas e colocou o ouvido dele lá debaixo da portinha, e aí elas estavam conversando, brincando, dando risada e falando como tinha achado o Manauí um cara bonito e másculo. E aí nessa conversa as meninas falaram o nome uma da outra, e aí o cachorrinho guardou aqueles nomes e saiu em disparada para contar para o Manauí o nome das meninas. Só que aí no meio do caminho o cachorrinho sentiu um cheiro assim de carne fresca, que era de um osso que um leão tinha deixado, ainda com um pouco de carne. Aí o cachorrinho foi lá, roeu o osso, acabou com toda a carne, adorou, ficou com aquele gostinho de carne na boca. Quando ele estava voltando, ele lembrou que ele tinha uma tarefa para cumprir, só que ele tinha esquecido o nome das meninas. Aí ele voltou correndo lá para a casa das meninas, e aí dessa vez elas estavam passando creme uma na outra e brincando e conversando, e aí elas falaram o nome de novo. Aí o cachorrinho guardou o nome das meninas e voltou para a casa do Manauí correndo. Só que daí, no meio do caminho da floresta, o cachorrinho sentiu um cheiro assim de noz moscada, e aí ele foi entrando na mata, e aí tinha um bolo de laranja com noz moscada por cima. Ai, não tinha coisa mais gostosa pro cachorrinho do que aquele cheiro de noz moscada. O que o cachorrinho fez? Foi lá e comeu a torta inteira, e comeu, ficou de barriga cheia, se satisfez com aquele cheirinho, aquele hálito de noz moscadas, e voltou para a choupana. Só que aí, novamente, o que havia acontecido? Ele esqueceu de novo o nome das meninas. Aí, mais uma vez, ele voltou apressado, com medo de não dar tempo. Quando ele viu, as meninas já estavam se preparando para casar, uma vestia a outra para se casarem. E aí, novamente, elas falaram o nome uma da outra. Aí dessa vez o cachorrinho falou: não, desta vez eu não vou esquecer, eu vou ser determinado e vou atrás contar pro Manauí o nome das meninas. E aí ele foi, correu, passou por cima de uma caça que estava ali, tinha acabado de ser caçado, mas mesmo assim ele passou por ali, sentiu um cheiro de noz moscada, de uma torta de laranja, mas mesmo assim ele não parou para comer, ele estava determinado a cumprir a tarefa, e assim ele foi. Só que o que ele não contava é que do meio da mata saiu um estranho, sinistro, e agarrou no pescoço do cachorrinho e falava: me fala o nome das meninas. E aí esganando o cachorrinho até ele cair assim, ele não estava aguentando mais, não conseguia nem respirar. Mas ele não contou o nome das meninas, ele mordeu a mão do estranho sinistro e ficou mordendo, e o homem gritando, rosnando: aí solta, e o cachorrinho grudado aqui, o homem solta. Aí o cachorrinho soltou da mão, o homem sinistro foi embora, e o cachorrinho lá todo estrangulado, todo machucado, voltou para a choupana do Manauí e contou para eles
o Manauí o nome das meninas. Aí o Manauí limpou os ferimentos, ele contou toda a história que tinha acontecido, e aí voltou o cachorrinho, o Manauí, lá para a choupana das meninas, e aí falou pro pai o nome delas, e aí o pai deu as meninas pro Manauí se casar, elas estavam já prontas para eles viajarem, e aí viajaram os 4, Manauí, o cachorrinho e as 2 gêmeas, e aí eles foram felizes assim numa viagem por muito tempo. Bom, essa história, ela traz muitos ensinamentos. Primeiro, que ela pode trazer aspectos simbólicos de dentro da gente, né? Como a Clarissa, no livro, ela conta que isso é da nossa psique, então nós temos o cachorrinho farejador dentro da gente, nós somos as gêmeas, mas também isso pode ser do mundo externo. Então eu vou procurar contar aqui os arquétipos, né? Os símbolos dessa história. Então, vamos começar aqui conforme a Clarissa propõe, que é a natureza dual das mulheres. O que é essa... dizem que para a gente conquistar um homem selvagem, para uma mulher selvagem, ele tem que saber da nossa natureza dual. O que é a nossa natureza dual? As meninas, uma era bonita e a outra era mais sensível, uma mais inteligente e a outra mais quietinha. Enfim, todas nós temos dentro de nós naturezas duais. Por exemplo, você pode ser uma médica, uma professora super responsável, mas nada impede de que você seja uma mulher que, por exemplo, pose de biquíni para uma rede social. Você, às vezes, pode ser cuidadora ou muito enérgica, mas em alguns outros pontos você é uma pessoa mais fria no terreno. Todas nós temos um lado muito quente, que a gente aparenta, sabe? A gente se mostra para as pessoas como as pessoas nos veem, mas a gente tem aquela natureza mais profunda, aquela coisa que a gente não mostra muito. Então daí as 2 gêmeas, não quer dizer que o Manauí ia casar com 2, quer dizer que nós temos forças duais dentro da gente. Dentro da gente, a gente tem forças de temperatura elevada e de temperatura fria, gélida. A gente tem campos em que a gente é muito ativa, que a gente é proponente, que a gente faz as coisas, mas tem outros campos que a gente fica mais, né, encolhida, acolhida. Enfim, a gente saber dessas forças duais que habitam dentro de nós. Então, ela fala de quando a gente se relaciona com um homem, que muitas vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito sorridente, danço bastante, mas quando eu me entrego, né, e aí, por exemplo, eu me entrego a um homem que gosta desse meu lado, né, sorridente, que faz as coisas acontecerem, mas quando se depara com algum outro lado meu, mina aquela energia, não deixa eu ser e aflorar do jeito que eu sou. Então, se eu falo alguma coisa, se eu vou ser muito enérgica, a pessoa vai falar, ih, tá muito louca, ih, tá muito estressada, tá nervosa. Não está sabendo reconhecer este lado. E se eu estou num relacionamento que eu não esteja mostrando os meus 2 lados, né, todas as minhas forças, eu vou minando a energia. Então a mulher, quando ela não mostra toda a sua força, ou não deixa com que esta força, né, se coloque para fora, ela vai acabar sendo muito desequilibrada, né? Porque esta força que nos compõe também, esta mulher que às vezes é nervosa, que às vezes é brava, que nem sempre é simpática e sorridente, vive dentro de mim. E se um homem não souber compreender todas as nossas naturezas, né? A nossa natureza mais profunda, isso não dá certo. Então é disso que fala também este capítulo. Além disso, ela fala da força, né, de C2, que é o que eu acabei de falar. Ela escreve assim: se uma mulher esconde um dos lados e privilegia um outro lado em demasia, ela tem uma vida desequilibrada e não permite acesso ao seu
pleno poder. Então, ela diz que a gente tem um ser exterior, né, que aparece, mas também tem uma criatura interior. Então, a gente tem que saber quem é essa criatura, quem é que tem de nós que não aparece tanto, né, mas que vive lá dentro da gente e procurar mostrar. E o homem de boa vontade vai saber reconhecer essas forças, né, porque a gente não pode, porque no começo tudo é uma maravilha, né, a gente só se mostra linda, as pessoas também mostram muito compreensivas, mas quando a gente se mostra dessa nossa natureza mais profunda e sombria, às vezes as pessoas não entendem, e um homem sem boa vontade não pode compactuar, né, com uma mulher que a gente não é duas separadas, essas duas vivem dentro de nós, né, e se a gente privilegia uma mais do que a outra, a gente desequilibra, então a gente acaba não quero usar a palavra morrendo, mas morrendo essa natureza, né, mais sombria que a gente tem. E a gente vive assim, gente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui de coisas para falar para vocês. Ela fala que assim, uma mulher muito perfeita, quando você vê, aquela mulher é muito perfeita, cuidado, porque certamente ela está escondendo aspectos sombrios. E aí quem que mais se compromete com isso é ela mesma, né? Porque se eu não estou conseguindo colocar os meus lados em alguma relação, é sinal que eu estou minando, afogando esse lado, né? Então, quem sofre é a própria mulher. Então, deixa eu ver o que mais que eu fui anotando. Gente, depois lembrando que a gente tem a conversa, né, online, onde eu vou contar novamente a história, a gente vai discutir nesses temas, né, que aí eu vejo a carinha de vocês, vocês veem a minha carinha, e aí a gente troca exemplos, troca a vivência, e toda essa história fica muito mais rica, né, quando a gente traz para exemplos de cada uma. O poder do nome, né? O que significa o nome nessa história? O que representa conhecer? Por que o Manauí tem que conhecer o nome das meninas? Ela fala assim, que conhecer os nomes representa adquirir consciência acerca da natureza dual e retê-la, né? Então, saber os nomes é saber exatamente como eu sou. Como é que eu sou? Né? Lembra nos outros exercícios a gente foi vendo quem eu sou? Eu sou uma pessoa assertiva, uma pessoa mais sentimental, quais são as minhas características, né? Então, a força do nome é saber exatamente quem é estas duas mulheres, né? Que o Manauí quer se casar. Então, a importância do nome é saber quem a gente é. O temperamento, como é que é o nosso temperamento? Ela fala aqui. Bom, vamos ver o que mais desta parte. Bom, o pai das gêmeas neste conto, ele age como o guardião místico. Então, o pai, né, ele não entregou as filhas para o Manauí, a não ser que ele descobrisse o nome das meninas. Então, o pai, simbolicamente, o pai dentro da gente, é o pai que sabe, olha, eu sou assim, mas eu também sou assim. E o homem que ficar comigo vai ter que aceitar estas duas dentro de mim. Então, esse pai simbólico que a gente tem que manter, né? É saber que eu só vou me entregar para alguma pessoa que saiba dar valor a esses dois lados meus, né? E de cada uma. Aí tem o cachorro, né? A natureza. O que é o cachorro na história? Gente, o cachorro na história é aquela natureza instintiva, porque o Manauí, ele ficava tentando adivinhar de coisas mais práticas, o nome das meninas, mas com adivinhações práticas. E quem acertou, quem descobriu, foi o cachorrinho. Então, o cachorrinho é aquela natureza instintiva, onde o ego do homem, aí falando mais de psicologia, o ego do homem é deixado de lado, sabe aquela coisa central, eu quero casar, eu quero as duas meninas, eu quero, né, aquelas mulheres tal. O cachorrinho é a natureza instintiva, ele ouve
o que tem para ser ouvido, ele vê o que tem para ser visto. Então, foge daquele campo muito racional e vai mais para uma coisa mística, né? Por quase uma mediunidade, né? Cachorrinho faz esse campo aí sabe, de procurar mais ao fundo, mais simbolicamente, nas entrelinhas, né? Ele põe o ouvido lá e deixa ouvir. Então é isso que representa o cachorrinho. Então nós temos que ter este faro dentro da gente, né? E também o outro que quer se comprometer com a gente, quer conhecer, estar ao lado de uma mulher selvagem, também tem que compreender. Esses nomes tem que mandar o cachorrinho, né? Atrás de saber essa natureza instintiva e alegre, porque o cachorrinho, gente, ele é alegre. O cachorrinho, em qualquer lugar que ele chega, ele tem esta vitalidade de deixar o ambiente sempre um pouco mais feliz, não é assim? Então, é desse jeito, às vezes não é na prática muito esforçosa, sabe? Aquele esforço muito prático, mas não, de um jeito mais alegre, de olhar nos olhos, né? As meninas e o cachorrinho se olhavam nos olhos e sorriam com os olhos. Então, é por este lado que a gente vai tentando descobrir esta criatura que vive dentro de nós, estas criaturas. Aí tem também a parte que o cachorrinho está voltando lá para contar o nome, só que ele encontra o quê? Caça no meio. Deixa eu acender a luz aqui para ver se melhora um pouquinho aqui a iluminação. O cachorrinho, ele tá voltando para contar o nome, e aí o que acontece? Ele vê lá uma comida, né, que o leão tinha deixado, e aí o que ele faz? Ele adora aquela carne, né? Quem de nós, gente? Esta caça e a torta de laranja, ela representa aqueles, sabe aqueles, ela usa uma palavra aqui, aquelas, eu esqueci a palavra agora, mas eu vou achar a palavra. Mas, eu tenho que achar essa palavra para armadilhas, né? A gente vai caindo em armadilhas e seduções, tá aí outra palavra, em seduções na vida que acabam com a gente esquecer a nossa tarefa. Porque o que o cachorrinho tá fazendo na hora que ele tá indo falar um nome pro Manauí? Ele está cumprindo uma tarefa importante. Qual é a nossa tarefa importante da vida? Eu vim aqui na vida para fazer o quê? Qual é o meu maior propósito? O que eu gosto de fazer? E quantas de nós já não caímos em tentações, seduções, né? Tanto no mundo externo, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos dar exemplos. Então eu tô lá fazendo uma faculdade que eu amo, um curso que eu amo, que eu quero ser professora de dança e eu amo aquele curso. Mas de repente eu encontro aí um namorado no meio do caminho. E a gente muitas vezes sabe que às vezes um relacionamento acaba tão gostoso, a gente se dedica tanto naquela paixão e tal, que às vezes a gente acaba deixando algumas coisas de lado, né? Quantas mulheres já não deixaram um sonho de lado para embarcar num amor? E isso pode ser uma distração, né? Pode ser um desejo, uma fome voraz, assim como o cachorrinho tinha, uma fome voraz por aquela carne, por aquele osso, por aquela torta, que ele esqueceu da tarefa principal. Então, vamos pegar mais um exemplo. Às vezes a gente vai empreender uma viagem. Então, o ano que vem vou viajar. Mas aí alguma coisa acontece, alguém pede ajuda, né? E aí você, sei lá, um parente muito próximo, você vai ajudar aquelas pessoas, né? Ou aquela pessoa, e você deixa aquela tarefa de lado, né? Aquele teu sonho, né? Por causa de algum chamado, né? Alguma coisa porque geralmente essa tentação, ela porque as tentações são prazerosas, né? Então muitas vezes a gente se cai em armadilhas de coisas prazerosas ou coisas que nos tiram o foco da nossa tarefa principal. Então é disso que se trata quando o cachorrinho se distrai lá com as coisas. Depois, aí o cachorrinho tem uma hora que volta, né? Ele volta de novo, e aí quase não dá mais tempo. Então aí mostra a nossa tenacidade, que mesmo que eu tenha caído uma vez, eu estava numa tarefa principal, caí em alguma armadilha, alguma sedução,
né? Por alguma fome que eu estava, né? Então a gente tem que ver fome de quê que a gente tem, o que distrai daquela tarefa principal. Então mesmo que eu tenha me distraído uma vez, me distraído outra vez, me distraído outras vezes, eu tenho dentro de mim uma tenacidade voraz em cumprir a tarefa. Então o que eu faço? Eu volto, né, novamente, e aí eu passo por cima de carne, passo por cima de torta. Eu já sei que ali eu não posso mais me distrair, senão eu vou esquecer os nomes, eu vou esquecer da tarefa principal. Só que daí, numa batalha final, né, a jornada heróica, surge um estranho sinistro, um homem que pega pelo pescoço e aí fala os nomes, mas aí o cachorrinho sabia que ele não poderia esquecer a tarefa, e mesmo lutando, ele lutou ferozmente, ele foi até a última gota, ele foi para vencer, né, ou morrer, mas ele venceu, e aí mesmo assim ele não esqueceu os nomes. Então é para falar dessa nossa força, que mesmo que a gente se distraia, que a gente né, alguma vez se seduza para alguma outra coisa, que temos dentro de nós a tarefa a ser cumprida. Então que voltemos a essa nossa tenacidade feroz. E aí, finalmente, o cachorrinho chega, né, conversa, né, com o Manauí, conta tudo que aconteceu, fala os nomes, né, e aí a Clarissa deixa aqui algumas perguntas pra gente fazer, porque como é que a gente vai explicar para um homem como é a nossa natureza interior? Então, tem duas perguntas básicas para a gente se fazer e para a gente fazer para outra pessoa que vai se unir a nós. A primeira pergunta é: o que você quer? Então, eu vou te perguntar: o que você que está me ouvindo agora quer de verdade? Anota isso, pensa nisso, escreva isso lá no teu diário de bordo, né, que eu peço tanto para vocês anotarem lá, porque é um mapa de você, pra gente não esquecer, porque às vezes a gente, por exemplo, a gente tá nessa jornada, se alguma coisa passar, por exemplo, a gente passou um mês sem este capítulo de hoje, às vezes a gente até pegar de novo é difícil, né, às vezes a gente tem que fazer um esforço tremendo, e com tudo na vida é assim, se a gente se deixa esquecer, né, por algum motivo, a gente até pegar de novo é um esforço tremendo. Então, uma pergunta muito importante é: saiba o que você quer. E a outra pergunta é: o que deseja o seu self mais profundo? Então, o que você veio nesta vida para fazer? Quais são as tuas habilidades? Onde está a sua força? Qual é a coisa que você mais acredita, que você mais ama? Então é isso que você tem que anotar, você tem que se fazer essas perguntas. E se uma pessoa, um parceiro, uma parceira quiser fazer parceria com você, você também tem que fazer essa pergunta para o outro. Olha aqui, o que você quer? Né? E o que o teu self profundo quer? Porque uma pessoa, para se unir a outra, ela tem que se dispor de muitas coisas, né? De um tempo, de uma energia. Então, as duas almas têm que se perguntarem, né? O que você quer? O que o teu self mais profundo deseja? Vamos ver se aqui a gente alia e segue aí. Bom, tem várias anotações mais, gente, tem muita coisa para pensar, para a gente conversar. Então eu vou esperar vocês lá no clube, né? Aqui no Meet, né? No Google Meet, a gente vai conversar sobre essa história. Então vocês vão me trazer mais exemplos e a gente vai destrinchar mais ainda a história. Mas eu espero que você tenha elucidado melhor ainda essa história para você nesse momento. Tá bom, amoras? Um beijo, nos vemos daqui a pouquinho. Até!